A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast. Olá, eu sou Léo Lopes e tá no ar o Pod Notícias, o podcast semanal que traz até você um resumo de tudo o que acontece de mais importante no mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Hoje é segunda-feira, dia 2 de setembro de 2024 e essa é a nossa 29ª edição. Esse episódio conta com o apoio da Content Academy, uma plataforma de cursos online voltada para quem quer trabalhar com criação de conteúdo, que já tem na plataforma cursos como True Crime com o Ivan Mizanzuki, Web Jornalismo Independente com o Álvaro e a Ana do Meteoro Brasil, Storytelling com o Kendi do Normose, edição de vídeo para YouTube com o Will do Jogatina Maneira, o meu curso Podcast para Todos, que tá com uma mega promoção por tempo limitado e mais um monte de cursos incríveis. Então, entra lá no site para dar uma conferida em contentacademy.com.br. E a partir deste episódio, nós contamos também com o apoio da HostGator, um dos melhores serviços de hospedagem do mundo, onde nós hospedamos o nosso site e que dá para o nosso ouvinte até 70% de desconto em hospedagem compartilhada e 60% em servidores dedicados. Para garantir esse desconto, acesse podnoticias.com.br e clique no banner que fica no rodapé da página ou em qualquer postagem individual. Abrindo a edição de hoje, a gente vai falar sobre como a maioria dos ouvintes pretende ainda seguir ouvindo podcasts por muito tempo. De acordo com uma pesquisa da Cumulus Media com a Westwood One, que foi apresentada no evento Podcast Movement semana passada, mais de 85% da audiência de podcast está disposta a descobrir e conhecer novos programas. Aliás, eles estão dispostos a, inclusive, experimentar novos conteúdos também. Então, a curiosidade sobre o formato acaba sendo maior que o preconceito com outros gêneros de programas. Segundo a pesquisa, é a coisa mais normal do mundo um ouvinte começar com um podcast de celebridades, por exemplo, e depois consumir podcasts de notícias, true crime, saúde mental e por aí vai. Ainda de acordo com o relatório, mais da metade dos ouvintes entrevistados ouve podcasts toda semana e isso também é algo inédito. Os meios de descoberta preferidos do público para novos podcasts continuam sendo as redes sociais, sendo a preferência de 20% dos entrevistados e o YouTube com 18%. E se você ouviu esses dados e ficou se perguntando qual o melhor jeito de promover o seu podcast para um novo público, a gente tem a resposta também. Use ganchos e bom humor. Se você dá uma informação incompleta que gera curiosidade, o público vai se motivar a buscar o resto. E se a sua campanha for feita com o humor certo, você já conquista a audiência antes mesmo dela ouvir o seu podcast. O Apple Podcasts já foi um grande líder do mercado de podcasting, mas algumas análises recentes do mercado mostram que a plataforma perdeu muito terreno para o YouTube e para o Spotify. De acordo com o último estudo da Cumulus Media com a Signal Hill Insights, nos dias de hoje, o YouTube é a plataforma mais popular para consumo de podcasts nos Estados Unidos, sendo a escolha principal de 31% dos entrevistados. O Spotify vem em segundo lugar com 21%, enquanto o Apple Podcasts caiu para a terceira posição, com só 12% de participação no mercado. Vários motivos foram apontados como os causadores desse declínio da marca. A falta de monetização até 2021,
a limitação do acesso em dispositivos Android e Windows e a falta de interesse em dar suporte para vídeo, uma área que o YouTube abocanhou o mais rápido que pôde. Embora o Apple Podcasts continue vindo pré-instalado nos dispositivos da Apple, a empresa precisa repensar a sua estratégia para recuperar terreno no mercado. O lançamento recente da versão web foi uma tentativa, mas, por enquanto, ainda não surtiu nenhum efeito significativo. E que podcast não é mais só programa em áudio, a gente já está cansado de saber, já tem pelo menos uns bons 2 anos aí que os podcasts em vídeo ficaram tão populares quanto os podcasts de áudio. Não dá mais para ter aquele preciosismo só do áudio, quer dizer, até dá, o que não é para dar tapa nos ouvidos e fingir que o vídeo não é o maior produto do nosso mercado atualmente. No último ano, a gente teve um aumento global de 39% nas transmissões diárias de podcasts em vídeo e mais da metade das pessoas que consomem podcast hoje em dia prefere os videocasts. Tudo isso é um movimento natural do mercado, então a gente tem que aproveitar para entender as novas oportunidades que o crescimento dos videocasts dá para a gente. Anúncios visuais, novos modelos de monetização, acessibilidade, fortalecimento de marca, maior engajamento, são várias. Então, se você ainda tem algum receio ou birra com os videocasts, eu te aconselho a acessar o nosso portal em podnoticias.com.br para entender melhor por que a gente está falando sobre essas oportunidades. Se não te ajudar com o seu próprio programa, pode te dar um pouco mais de segurança, já que as mudanças do mercado não necessariamente mudam o seu público. O link da matéria vai estar, como sempre, na descrição desse episódio, então não deixa de conferir. Ainda em notícias da semana, infelizmente os Jogos Olímpicos já acabaram, mas, para nossa alegria, não resisti, desculpa. As Paralimpíadas começaram na semana passada e estão acontecendo agora em Paris. A delegação brasileira é uma das favoritas para a maioria das modalidades e se você quer acompanhar as atualizações dos jogos enquanto faz outras coisas, eu tenho uma boa notícia para você. O podcast do Olympics.com, que cobriu os Jogos Olímpicos de 2024 em português, já lançou o seu primeiro episódio sobre os Jogos Paralímpicos no dia 28 de agosto e o programa vai continuar cobrindo as Paralimpíadas até o final no dia 8 de setembro. O primeiro episódio, apresentado por Sheila Vieira e Virgílio Neto, já teve entrevistas com os atletas Alana Maldonado, do judô, e Fernando Rufino, da canoagem. O podcast está disponível em todas as principais plataformas de áudio e vai trazer novos episódios a cada 2 dias, que é para você não perder nada de importante da competição. E nos últimos episódios a gente tem falado bastante do Headliner aqui, a plataforma que cria audiogramas a partir de podcasts. A empresa está fechando uma parceria atrás da outra e a parceria da vez é com o Omni Studio da Triton Digital, onde nós hospedamos todos os nossos podcasts da Radiofobia Podcast Network, um serviço, por sinal, extremamente recomendado para você que tem uma rede de podcasts. A integração entre o serviço da Headliner e o Omni Studio vai automatizar mais uma ponta do podcasting, deixando mais fácil para o usuário criar clipes de vídeo e transcrições de áudio automáticas dos seus programas. É muito legal. Por meio dessa integração, também dá para publicar os audiogramas direto no YouTube, sem ter que baixar no computador ou no celular. Além disso, os usuários também vão ter acesso ao Podcast Metrics da Triton Digital, onde eles vão poder consultar os dados de downloads e visualizações num só lugar. São várias vantagens, principalmente para quem produz podcasts só no áudio, como é o caso da maioria dos programas que a gente produz aqui. Ter essa possibilidade de fazer o vídeo com aquelas ondas sonoras, aquelas sound waves, para você não perder a audiência no YouTube, é bastante útil. Inclusive, é assim que o Pod Notícias é publicado lá no YouTube. A plataforma de hospedagem Red Circle publicou na semana passada uma análise sobre o ciclo da publicidade em podcasts no hemisfério norte.
a empresa fez uma observação interessante. A partir de setembro, a quantidade de anúncios em podcasts aumenta e a atividade publicitária em geral se movimenta mais. E por que isso acontece? Porque os anunciantes se planejam para criar campanhas durante as férias de final de ano. E não é para menos, né? Lá no Hemisfério Norte, com Halloween, Natal, Ano Novo, eleições, ação de graças, Black Friday e até o Dia de los Muertos para as comunidades latinas, enfim, os últimos meses do ano são mesmo cheios de ocasiões comerciais. E por conta disso, a demanda por anúncios nos podcasts é bem maior nessa época, que é quando os criadores de conteúdo têm mais oportunidades de monetização. Além da análise, a Red Circle também deu algumas dicas para os podcasts aproveitarem esse fenômeno. Manter uma agenda de publicação de episódios consistente, ficar de olho na configuração adequada dos seus anúncios e responder às marcas o mais rápido possível. E é claro, nada de exagerar na publicidade. Receber pelo nosso trabalho é muito bom, mas perder a sua audiência por encher o seu programa de anúncios, nem tanto, então precisa ter um equilíbrio. E mais, de acordo com o último relatório The Podcast Landscape 2024 da Sounds Profitable, mais da metade dos americanos com mais de 18 anos é ouvinte de podcast. A pesquisa foi feita com mais de 5.000 participantes voluntários, dos quais 53% é ouvinte mensal e ano passado eram só 47%, hein? Além do aumento de ouvintes, a pesquisa também mostrou crescimento no consumo de podcasts entre mulheres e adultos com 55 anos ou mais. Quando perguntado sobre a plataforma em que consomem podcasts, o YouTube, mais uma vez, foi o líder, sendo indicado por 52% dos ouvintes. Vale lembrar que um aumento desse tamanho indica que a audiência é nova. Então, é compreensível que novas audiências tragam novas práticas para o mercado. E essas práticas vêm de acordo com a sua cultura, idade, conhecimento tecnológico, etc. Então, ainda tem muita coisa que pode mudar na nossa indústria nos próximos anos. A Podimo, empresa de serviços de assinatura em áudio, comprou a produtora holandesa de podcasts Tony Media. Mas, fora os investimentos financeiros, a dinâmica não vai mudar muito. Ambas empresas vão continuar trabalhando e se desenvolvendo independente uma da outra. Segundo os representantes da Podimo, a aquisição foi só a primeira de uma série de parcerias que vem por aí na intenção de expandir a marca da Podimo e a presença da empresa no mercado europeu de podcasts. A Tony Media é conhecida pela produção de alguns podcasts holandeses populares e bem-sucedidos. Eu não vou me arriscar aqui a falar o nome dos programas porque eles têm letras de mais e vogais de menos e aí eu vou passar vergonha, mas um deles é o podcast dos próprios fundadores da Tony que anunciaram a novidade em todos os seus canais e redes sociais. Pelas declarações públicas dadas pelas empresas, todo mundo está muito satisfeito com essa parceria. E nas notícias rápidas do programa de hoje, porque tem muito mais coisa no nosso portal do que a gente consegue resumir aqui no podcast, então não deixa de conferir lá sempre em podnoticias.com.br. O podcast esportivo New Heights, apresentado pelos irmãos Travis e Jason Kelce, foi adquirido pela Wondery num acordo de mais de 9 dígitos. Lembrando que isso é em dólar. Agora, a Wondery detém os direitos de distribuição dos episódios, incluindo o catálogo que já existia e vai poder criar adaptações internacionais do podcast. Se quiser, alô, Wondery, chama nós. O novo acordo permite que o podcast continue sendo publicado em outras plataformas, mas sem anúncios e só para os assinantes do Wondery Plus. Por fim, qualquer novo projeto dos irmãos Kelce em áudio também vai ter que passar pelas mãos da Wondery primeiro, então tá no contrato. Eles assinaram. E, de acordo com a Auphonic, o podcast The Joe Rogan Experience, apresentado pelo Joe Rogan, é claro, é o podcast mais seguido no Spotify.
O podcast conta com 15 milhões e 200 mil seguidores, que é quase o triplo do segundo colocado, o TED Talks Daily, que está com a medalha de prata com 5,2 milhões. Com isso, o Joe Rogan é considerado o maior influenciador de podcasts do mundo. Podia ser alguém um pouquinho melhor, né? Não podia? Podia, mas é isso aí. Parabéns. Hoje, no Giro sobre pessoas que fazem a mídia, nessa mesma matéria da Rephonic, que colocou o Joe Rogan como maior influência de podcast do mundo, foi anunciado que o podcast que mais cresceu nos últimos 60 dias no Spotify é do Brasil! Zil, olha aí com vinhetinha e tudo. O podcast É Nóia Minha, apresentado pela Camila Frender, teve o maior crescimento global no Spotify, com um aumento de 45% na sua base de seguidores. Nos últimos 2 meses, o programa passou de 273 para 396 mil seguidores no Spotify. E os Noyers comemoraram muito a conquista nas redes sociais. Quer saber o que a Camila estava pensando sobre isso? Então, acessa o nosso portal, porque a gente entrou em contato com ela para saber e também para parabenizar ela por esse marco, é claro, mas eu te adianto aqui que ela não estava acreditando muito que fosse verdade, não. Era a nóia dela, claramente, né? Enfim, o É Nóia Minha, que fala sobre ansiedades e dilemas do cotidiano, já tem mais de 300 episódios e 31 milhões de plays, e ele foi o único podcast brasileiro a aparecer no ranking dos 25 mais crescidos do globo. Fica aqui os nossos parabéns para Camila Frender e que o Nóia continue batendo várias metas no Brasil e no mundo, sem nóia. O podcast O Assunto, apresentado atualmente pela Natuza Neri, produzido pelo G1, completou nessa última semana 5 anos, com quase 150 milhões de reproduções e mais ou menos 1.300 episódios. O programa é lançado diariamente e discute temas variados como política, economia, saúde e tecnologia, sempre atualizado com as notícias mais recentes da semana. A Natuza, que assumiu a apresentação em 2022, falou sobre como é importante um programa como o deles conseguir adaptar o conteúdo de última hora sempre que é preciso. Programa diário tem dessas coisas mesmo. A equipe do Assunto está de parabéns porque são 5 anos fazendo um trabalho excepcional e exemplar na podosfera brasileira, que ajudou muito o podcast a ganhar visibilidade por toda a citação que teve nos noticiários da Globo desde o seu lançamento, que ajudou a popularizar também a palavra podcast. São 5 anos de notícias, 5 anos de discussões importantes, de bolas sendo levantadas para um público que não daria atenção se fosse em outro formato. Enfim, são 5 anos de trabalho consistente que merece os nossos parabéns e que venham os próximos 5 anos aí agora. E na semana passada a gente perguntou na nossa caixinha de perguntas do Instagram quem era o seu apresentador ou apresentadora de podcast favorito. E antes do Instagram engolir a nossa caixinha de novo, porque mais uma vez sumiu, valeu aí Meta, a gente conseguiu algumas respostas, poderiam ser muitas mais. Como aqui a gente mata a cobra e mostra a bota, a gente vai explanar os nomes que foram mencionados, como Pedro Duarte, Lana Távora, Kel Bonassoli, Léo Lopes não conheço, Thiago Miro, Bibo, Mabê Bonafé, Lucas Inutilismo, Kainan Ito, Cristiano Botafogo, Deia Freitas, Camila Frender, Rômulo Konzen e Vicky Hope. Foram os citados antes que a nossa caixinha desaparecesse. Se as respostas não tivessem sumido, teria mais gente, com certeza, mas já é bem legal ver tanto nome de amigos nossos, gente conhecida, gente lembrada, gente que está começando, gente pioneira, enfim. Um grande abraço a todo mundo que respondeu a caixinha e a todos que foram mencionados nela. A gente segue trabalhando para fazer o podcast brasileiro cada vez melhor. Se você ainda não segue, o nosso perfil no Instagram é o @pod.noticias. Segue a gente lá, que é para não perder as nossas interações e as notícias que a gente publica também lá ao longo da semana. Sobre lançamentos, na última sexta-feira, o Ecomuseu dos Campos de São José, que é claro, fica em São José dos Campos, lançou o ProsaCast, numa parceria com a Petrobras.
através do programa Petrobras Socioambiental. O podcast fala de temas como patrimônio cultural, educação ambiental e a atuação do próprio Ecomuseu. Cada episódio vai trazer convidados que são especialistas nas suas áreas de atuação para discutir e informar o público sobre todos os aspectos da museologia ecológica e as suas interações com a comunidade. Todos os episódios vão ser disponibilizados no site do Ecomuseu e nas redes sociais do projeto. E na última quinta-feira, dia 29 de agosto, foi ao ar o primeiro episódio da 4ª temporada do podcast Ambiente de Música, do Choque de Cultura. É claro, é isso mesmo, a genialidade dos apresentadores Maurílio dos Anjos, Julinho da Van e Renan de Almeida tá de volta. A nova temporada vai ter 13 episódios inéditos, lançados semanalmente até o dia 21 de novembro. Entre os temas que vão ser discutidos pelos grandes nomes do transporte alternativo brasileiro estão Nepo Babies brasileiros, Rock in Rio e o fim do reggae nacional. Polêmica, hein? O Ambiente de Música está disponível nas principais plataformas de áudio. É muito engraçado, muito informativo, então não deixa de conferir. E na nossa recomendação nacional dessa semana, o programa indicado é o Amores Possíveis, apresentado pela comunicadora e pesquisadora Carol Tilquian. O programa oferece uma reflexão mais profunda sobre como estão funcionando as relações amorosas nos dias de hoje. Parte do trabalho da Carol é considerar questões como ansiedade, medo de compromisso, as expectativas que as pessoas têm quando buscam o amor. São episódios semanais onde a Carol recebe convidados como psicólogos e terapeutas para realmente discutir as tendências afetivas atuais. E eu acho que as pessoas não param muito para pensar sobre isso, mas você percebe o quanto as dinâmicas de relacionamento mudaram de uns tempos para cá? Hoje em dia tem esses negócios de conversante, ficante plus, olhante e por aí vai. Enfim, eu sou velho demais para isso, mas existe e ainda bem que eu também sou comprometido, porque imagina ter que aprender todas as regras novas a essa altura do campeonato, se bem que eu tive que reaprender depois de velho, então não posso falar muito. O podcast está disponível em todas as principais plataformas de áudio, então fica aqui a nossa recomendação para todos que querem construir boas relações e descobrir o que realmente são amores possíveis. E se você, assim como a HostGator e a Content Academy, quiser anunciar a sua marca, produto ou serviço com a gente aqui no Pod Notícias, tanto no podcast como no nosso site, e atingir com isso um público qualificado como você que se interessa pelo podcast aqui no Brasil, manda um e-mail para a gente, contato@podnoticias.com.br. A gente vai ter o maior prazer em conversar com você sobre as opções de publicidade e também se você quiser colaborar com a gente enviando texto, sugestão de pauta, notícias, é claro que também vai ser muito bem-vindo e pode fazer isso também através do mesmo e-mail. E assim a gente fecha essa 29ª edição do Pod Notícias. Acesse podnoticias.com.br para você ter acesso à íntegra das notícias com todas as fontes e a transcrição completa desse episódio, além dos artigos dos nossos colunistas e todos os links relacionados. Você pode acompanhar o Pod Notícias diariamente através do nosso canal público no Telegram, onde você recebe tudo em primeira mão, t.me/podnoticias. É totalmente de graça, é só entrar agora. Instagram, @pod.noticias e a nossa page do LinkedIn. Você pode ouvir o Pod Notícias nos principais agregadores e também no YouTube e no Spotify, no Apple Podcasts, no Pocket Casts, que permitem que você dê a classificação por estrelas. Deixa lá pra gente as suas 5 estrelinhas. Pra você é 1 clique, 2 no máximo, mas pra gente representa muito, pra gente poder indexar melhor e aparecer para um número cada vez maior de novos ouvintes. O Pod Notícias é uma produção original da Radiofobia Podcast Multimídia, publicada
publicado pela Radiofobia Podcast Network, que conta com as colaborações de Camila Nogueira na arte, Eduardo Sierra na edição, Lana Távora na pesquisa, pauta e redação final, eu, Léo Lopes, na direção geral e apresentação e Thiago Miro na pesquisa. Muito obrigado pelo seu prestígio, através do seu download e da sua audiência, e até semana que vem. Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.